Fala, povo, tudo bem com vocês? Que beleza, gente! Estamos na live de número 4 da Semana do Mercado do Bem-Estar, segunda-feira, dia 10 de junho. Bora receber dois convidados para lá de ilustres para conversarmos sobre como cuidar do time, né? Como preparar o time para atender esse novo cliente que adentrou aos negócios dos negócios fitness. Ó, a Carol Pimentel chegando, André Castanhe, seja bem-vindo. Matheus Viana, tudo bem, filhão? Seja bem-vindo. Vamos chamar aqui a Carol já para dividir daqui a pouco. Mônica Carvalho, sempre presente, obrigado por tudo, minha amiga. Que bom ter você por aqui. Mônica, inclusive a gente vai precisar conversar sobre CrossFit. Tenho acompanhado lá o seu trabalho. Fala, Marcão Bortolato, nosso segundo convidado da noite. Vamos tentar trazer a Carol daqui a pouco. Salve, Matheus. Gustavo, seja bem-vindo. Fala, filhão, a parede da sua sala é muito linda. Só preciso te ver. Carol, faz um favor para o seu amigo, pede para entrar, que nem fez o Marcos, que eu tentei te achar aqui agora para te chamar e não consegui te achar. Ah, não, achei. Convidei agora. O bom é que é o seguinte, a parte de comentários está na frente da onde eu clico para virar a tela. Vamos. Não, mas pode fazer isso. Opa! Olha que beleza! Olá, Que tudo bacana! bem? Gente, eu vou vou ter que confessar uma coisa hoje para quem tá. Kleber da Quality, meu eterno patrão, presidente da ACAD para sempre. Vera, tudo bem, Vera? Gente, eu tenho que confessar aqui para vocês que eu cheguei a fazer algumas lives e eu não estava vendo ninguém, só eu. E graças a Papai do Céu, hoje, segunda-feira, dia 10, estou vendo os dois, estou muito feliz por isso. Que bom que vocês estão por aí. Gente, hoje sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Kleber, você que é da casa já, faz um favor para o seu amigo, dá um joinha para mim para dizer que você está vendo a mim, ao Marcos e a Carol, por gentileza. Se você está vendo e ouvindo bem a gente. Marcão e Carol, vocês estão me vendo e ouvindo? Tudo certo? Sim, senhor. Oh, que beleza. Adorei esse joinha aí, ficou bacana. Gente, olha só. Hoje eu fiz um encontro que eu mesmo, depois que eu montei os times, eu falei, cara, olha que legal. Hoje eu tenho aqui uma diretora de felicidade e um cara que teve que ir para o Vale do Silício para descobrir a sua essência de cuidador. Olha que bacana. Duas pessoas que têm uma visão muito holística do nosso trabalho, do que a gente faz, e que adoram gente. Então, eu não podia ter feito um match melhor aqui de experiências profissionais e de vida para falar de como cuidar de pessoas. Então, vamos lá. Como minha mãe me ensinou, a gente vai ter que trabalhar no esquema do Ladies First. Então, a primeira a se apresentar é a nossa amiga Carol. Carol, fale para o mundo aqui quem é Carol Pimentel, por favor. Então vamos lá. Já que nós vamos falar de pessoa, primeiro queria te agradecer pelo convite, é sempre muito positivo toda essa troca, né? Mais do que passar um conhecimento aqui, a gente está trocando o tempo todo e aprendendo uns com os outros, né? Te agradeço pelo convite e que essa mensagem chegue aí em muita gente, porque esse é o intuito, né? Que a gente passe a cuidar de pessoas, que esse é o cerne de tudo. Tudo é sobre pessoas. Né? Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. Então, antes de falar sobre o que eu faço, né, a gente está falando sobre cuidado. E geralmente, quando a gente entra numa live, assim, para explicar sobre quem a gente fala sobre o que a gente faz e não quem a gente de fato é. E aí eu queria começar falando sobre identidade, a identidade do indivíduo.
né? A Carol é um ser humano super alto astral, apaixonada por pessoas. Sou casada com o Fabrício, mãe do André. Sou apaixonada por esportes e por cuidar de pessoas, né? Isso me levou ao que eu faço hoje, que é gerenciar uma operação aqui no Espírito Santo, no Clube R5 Sports, uma operação que cada dia mais está crescendo. Nós estamos aí num processo de expansão, indo para quase 4.000 metros quadrados. E, além de gerenciar a operação, sou diretora de felicidade do clube, né? Trabalho com toda a promoção de bem-estar e saúde das nossas pessoas. Em tudo que a gente tem conquistado ali, são graças a muitas mãos. Não existe uma mão única fazendo, né? Todo o nosso sucesso hoje vem de cada mãozinha que está cuidando de fato de pessoas. Então, essa sou eu. Sensacional, Carol. Que sorte a nossa que você está aqui e que você, junto com o time do Clube R5, trouxe para o maravilhoso mundo do fitness essa, eu não vou chamar de cargo, não, a persona do diretor de felicidade, que é uma coisa que já é realidade em outras empresas, mas no mundo do fitness, o Clube R5 é a primeira experiência. E que bom, tomara que isso se espalhe por aí. Fala, filhão Marcão, agora é você. Quem é Marcos Bortolato? Já pode Papai pedir Ângelo. música aqui, já está aqui, já é a terceira vez, graças a Deus. Papai Ângelo, já chamei muito, né? Não à toa que me chama de filhão. Bom, boa noite também, Carol. Prazer. Boa noite, prazer. É interessante a fala da Carol, né? Porque é um pouco diferente da trajetória dela. Eu não me via como um cuidador. Nunca me reconheci dessa forma. Então, eu fui atleta, performance, do atleta para a faculdade de educação física, para empresário. E, apesar de estar cuidando de pessoas, cheguei a ter uma equipe de 40 professores, mais alguns funcionários e tal. Eu não me via dessa forma, não me reconhecia assim. E aí, como o Ângelo falou, na verdade eu precisei passar por um processo pessoal de necessidade de me cuidar. Então, essa loucura aí do mundo da performance me tirou um pouco do eixo, né? Realmente, assim, fui parar de fato no Vale do Silício, mas, assim, essa é a parte bonita. Eu não estava bem, eu não estava saudável, eu não estava feliz. E ao me cuidar, eu me descubro um cuidador. Então, e aí no meio disso também vem meus filhos, né? E aí filho muda muito a gente também. Então, assim, eu fui me descobrindo, despertando essa história do cuidador. E aí depois que você começa a olhar para trás, você começa a perceber que eu era o cara que também queria ficar fazendo treinamento com funcionário, eu era o cara que ficava ali sempre de alguma forma buscando assim que as pessoas melhorassem, evoluíssem, programas de desenvolvimento profissional, era eu que ficava ali puxando para isso acontecer. Então, assim, eu não tinha consciência de que eu já tinha essa essência ali, mas para que eu despertasse isso foi através de mim, né? Beleza, meus amigos. Então vamos para as emoções fortes. Carol, Carol, olha só. A primeira pergunta foi para você pelo seguinte, que você está vivendo isso agora, e esse é um calcanhar de Aquiles do maravilhoso mundo fitness, que é o processo de seleção de colaboradores. A gente ainda vive, né, um processo do tipo assim, no momento que o cara do horário nobre, aula coletiva foi embora, ele vai embora e, caramba, quem poderá nos defender? Aí aparece alguém indicado, esse alguém vai lá dar uma aula linda e o indicador de esse cara ficar ou não é a quantidade de aplausos que ele recebe na aula. Aí, se ele foi muito aplaudido, ele ganha uma camisa e continua, ele entrou na empresa. E seja o que Deus quiser. Fala para nós
como é que deveria ser isso de verdade, assim, para que a gente tivesse um, um, um processo seletivo melhor. Então, vamos lá. A gente sabe que o grande desafio que os gestores hoje possuem é da mão de obra desqualificada, né? Isso não é segredo para ninguém. O que acontece hoje? Eu acho que a gente precisa seguir o, o direcionamento que a gente tem que dar, e que é o que eu faço, que é toda a minha equipe de gestão faz. Né? Primeira coisa que a gente avalia é a gente sabe que a mão de obra que está chegando para a gente não está boa. Isso a gente já sabe. Mas o que a gente faz com esse problema que chega para a gente? A primeira coisa é o seguinte: qual é o tipo de educação corporativa que eu ofereço dentro do meu negócio para que essa pessoa se desenvolva? Porque não adianta você querer uma estrela, chegar uma estrela para você. Você pode ter essa sorte de chegar uma estrela para você. Só que o seu papel como gestor é justamente treinar e desenvolver essas pessoas. Então, assim, qual é a educação que você dá dentro do seu negócio para as suas pessoas? Esse é o primeiro passo, né? Mas, falando em processo seletivo, primeira coisa que eu penso e que é o nosso processo dentro do clube, é primeiro avaliar esse perfil. Que perfil que eu hoje estou buscando? Né? A partir desse perfil que eu busco, aí sim eu faço a divulgação dessa vaga. Mas eu preciso entender, de fato, qual é esse perfil que essa vaga, quais são as responsabilidades dessa vaga e qual é esse perfil que eu estou buscando. A primeira coisa, eu gosto de falar sempre dos headhunters, né? Os caçadores de cabeça. Eu brinco que eu sou uma heart hunter, eu sou uma caçadora de corações. Né? Então, assim, quando eu faço uma entrevista, quem já fez entrevista comigo sabe que todos os meus processos de entrevista, eu jamais vou pegar um currículo técnico e vou ler. Eu não faço isso, por incrível que pareça. Eu não sei se é dom, se é talento, se é muitos anos estudando o comportamento de pessoas, mas eu sempre vou para a parte de baixo do iceberg. Né? Então, é ali que eu conheço de fato as pessoas. Então, assim, se eu busco hoje, vou trazer um exemplo, né? Se eu busco hoje no meu comercial, quais são as características dessa pessoa que eu preciso no meu setor comercial? Eu preciso de uma pessoa comunicativa, uma pessoa empática, uma pessoa que tem um poder de escutatória melhor. Então, como que eu faço o meu processo? Eu vou perguntar algo que vai me direcionar para que a pessoa me responda sobre isso. Então, se eu tiver que ensinar ela sobre técnicas de venda, isso é treinável. Isso é treinável. Agora, uma pessoa que tem empatia, que se preocupa com o outro, que quer cuidar do outro, que está sempre na frente, não é ela. E, infelizmente, a gente sabe que o mercado fitness, eu brinco que vai existir um salto absurdamente gigante quando a gente parar de olhar para o ecossistema, né? Porque a profissão da educação física, infelizmente, ela é egocêntrica, e a gente passar a formar um ecossistema. A gente vai mudar muito quando isso acontecer. Né? Então, a forma como eu faço o processo de seleção é esse. Primeira coisa, eu quero entender quem é essa pessoa. Eu não contrato o Ângelo, que tem uma técnica, fez vários cursos, etc. e tal, técnico. Eu contrato o Ângelo. Quem é o Ângelo? Então, o que o Ângelo tem na essência dele que tem a ver com os valores que eu busco, que a empresa tem, e qual é o propósito dela? Os propósitos são similares? Né? Eles estão caminhando juntos? Porque não adianta eu ter uma pessoa ali que o sonho dela é fazer uma outra coisa. Eu sei que brevemente ela vai embora. Entendeu? Então, eu tento trazer pessoas para o nosso negócio que queiram crescer com a gente, que eu consiga dar oportunidade e que ali ela consiga realizar os sonhos dela. A gente trabalha com os sonhos das pessoas. Então, se a gente não consegue unificar isso, os processos sempre vão dar errado. A gente vai continuar com um turnover alto, sempre vai existir isso. Então, eu tenho um caso que eu gosto sempre de contar quando fala sobre processos seletivos. Uma vez eu fui entrevistar um profissional, eu sempre
no perfil técnico, a parte técnica eu deixo toda por conta do coordenador. Mas eu gosto de fazer parte do processo para pegar a parte comportamental do indivíduo. Eu peguei um currículo, isso tem uns 2 anos mais ou menos, 1 ano e pouco, eu peguei um currículo, e na hora que eu li o currículo, eu falei assim, misericórdia, como que uma pessoa dessa está desempregada? Tem alguma coisa errada. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque assim, a gente às vezes olha e tem aquelas tanto de certificações, de cursos, MBAs, pós-graduações, mas calma lá, vamos entender como que uma pessoa que tem todos esses valores, se isso é um valor, por que ela não está empregada hoje? E aí eu recebi essa pessoa e fiz o processo, né? Participei, estava ali só ouvindo, e no final eu falei, então já sei, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que ele vai me dar a resposta correta que eu preciso. E daí eu fiz uma pergunta, eu não vou expor, obviamente, né, porque não é ético da minha parte, mas aí eu fiz uma pergunta, e aí o coordenador, até o meu coordenador antigo, me perguntou, Carol, mais alguma pergunta? Eu falei, não, já está suficiente. E aí logo, até no dia, eu estava com o meu computador, tinha dado um problema, e eu estava com o rapaz da TI até na sala, ele estava arrumando meu computador durante o processo, né? E eu virei para ele e falei assim, como você me emprestar o computador aí rapidinho? Aí ele falou assim, não entendeu nada, né? E eu botei o nome da pessoa, porque eu sabia que aquela pessoa tinha tido problemas comportamentais. Não deu outra, estava com vários processos na justiça. Então, assim, a gente tem que ter esse feeling, sabe? O feeling daquela parte de baixo do iceberg. A gente, muitas vezes, só olha ali, ó, a fala ali da hora, mas e aí, o que está por baixo? Quais são os comportamentos? Né? Quais são as crenças que estão ali embaixo? Isso é muito importante. Então, por isso que eu falo, onde que eu acho que está o erro? Eu acho que o erro está nos gestores. Os gestores que estudam pouco pessoas. Para a faculdade de educação física. Sou formada também. A gente não estuda nada sobre pessoas. A gente não estuda nada sobre comportamento humano. Por que a gente estuda sobre vendas? Por que a gente estuda sobre experiência do cliente? Isso é tudo que a gente faz. A técnica é um pedaço daquilo que a gente entrega. Né? A técnica é um pedaço. Verdade. Verdade. Eita, olha só, Marcão, então, aí a Carol contratou esse povo. Vamos imaginar que você agora também trabalha na Clube R5 lá, está lá com o time. Aí a Carol vai contratando essas pessoas, esses Power Rangers para dentro do time, né? Porque passar nesse crivo aí não é para qualquer um, não. Só um Power Ranger passa nesse crivo. Aí você recebeu esse povo. Como é que você consegue construir uma cultura do bem-estar com essas pessoas? Claro que eu estou aqui, estamos num processo hipotético aqui, e aí uma sugestão para quem está nos ouvindo. Lembrando, gente, que cultura é o jeito de fazer da empresa. Né? Então, a Clube R5, por exemplo, pelo que eu tenho acompanhado, e graças a Deus tive a sorte de conversar com a Carol anteriormente, ler os artigos dela na revista, tem um jeito particular, um jeito único de lidar com as pessoas, de fazer as coisas, né? E aí, como é que a gente consegue criar essa cultura, Marcão? Primeiro, Carol, que há esperanças, assim, porque na minha faculdade, o Ângelo era o coordenador, inclusive, e a gente estudou vendas, a gente estudava muito, né, sobre pessoas. Eu não sei se, de repente, isso foi se perdendo pelo caminho aí, né? Ou se era uma coisa muito peculiar ali do nosso curso, até pelo perfil de quem estava à frente ali, né? Mas eu também, quando eu disse que eu tive aí 40 professores trabalhando comigo, foi trabalhando justamente promovendo programas de bem-estar nas empresas. Então, na época, a gente atuava muito... O forte era a ginástica laboral, mas isso se expandia aí para outras atividades também. Então, eu já tive muita essa experiência de promover isso em outras empresas e, de alguma forma, tentar trazer isso para o time aí que eu gerenciava também, né? Eu acho que um grande
desafio aí no caso da educação física é que é uma carreira que ela tem, assim, muitas oportunidades, de maneira muito abrangente, né? Isso para o profissional é um desafio. Ele se encontrar dentro dessa gama de oportunidades é um desafio. Então, eu acho que ele passa muito tempo, tem um tempo ali de maturação, onde ele vai experimentando diversas atividades, de repente por necessidade, de repente por desejo também, ele é facilmente seduzido por oportunidades de mercado. Então, assim, ele pode estar muito bem lá no time da Carol e, de repente, aparece uma oportunidade de trabalhar numa equipe de treinamento funcional na praia. E aí o cara, pô, treinamento funcional na praia, vou estar na praia, coisa boa, ao ar livre, não sei o quê. Na hora ele não dimensiona muito a questão da carreira, ele simplesmente vai. E, de repente tem um valor ali um pouquinho mais alto de hora-aula. Então eu sei como é que é isso, porque eu vivi essa questão, né? E aí você estava ali formando o cara, investindo nele, né? Nessa professora, e de repente ele sai por uma oportunidade que você sabe que é furada, mas ele quer viver porque é muito fácil essa troca. Então nós não temos assim grandes instituições de referência, que esse profissional olhe também e fale assim, bom, é isso que eu quero para minha carreira, eu quero seguir nessa instituição, que também é uma característica da atualidade, assim, né? Então hoje há quem diga que, inclusive, no futuro não é a empresa que vai escolher o funcionário, é o funcionário que vai escolher a empresa que vai trabalhar, né? Então é uma tendência também, assim. O que me chama a atenção, no caso principalmente do discurso da Carol, e aí para tentar responder de alguma forma essa pergunta que é difícil para caramba de responder, né? Porque ela tem também muitas facetas aí, né? Mas, Verdade. tentando trazer alguma coisa mais prática, eu acho que isso passa muito pelas lideranças. Assim. Então, é muito claro, quando a gente vê a Carol falando, que ela tem assim um tesão no trabalho dela. Ela gosta do que ela faz, que ela está ali. Assim. Você vê pelo jeito dela falar, né? Se chama de brilho nos olhos. Não sei se é só brilho, né? Não sei se é só nos olhos. Tá ali, né, cara? Assim, a pessoa tá ali envolvida, ela fala da exemplo. Se deixar, acho que ela fala disso aqui até amanhã, assim. Então, é um negócio que tá ali. Esse tesão da liderança, de quem está ali à frente, de quem está formando esse time, eu acho que é muito importante, puxa muito quem está nesse clima também. Quem não está, acaba saindo, quem não está afim não fica. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer é o quanto esse profissional da liderança ele é envolvido com o tema bem-estar, né? Ou ele é só envolvido com o tema performance, no sentido performance no sentido empresarial mesmo, no sentido de metas. O quanto a meta de número de alunos, de ticket médio, enfim, indicador que a gente quiser pegar, é tão importante para ele quanto o bem-estar. E aí, como eu disse, assim, por experiência pessoal e pelo que eu vejo no meu trabalho atualmente, quanto isso passa por ele, né? O quanto ele valoriza isso na própria vida. Porque se esse líder ou se esses líderes, né, não tão bem com eles mesmos, se eles não se sentem bem com a própria existência, né, é muito difícil, é muito improvável que eles criem essa cultura de bem-estar no próprio time. E aí a gente pode ir num efeito em cadeia que vai estourar lá na ponta no cliente, no aluno, como a gente quiser chamar. Né? Porque aí esse professor também vai estar sob uma pressão. A gente vai pegar aqui e vai falar de sono, a importância do sono. E esse professor está dando aula até 11 horas da noite e começando a trabalhar no dia seguinte às 6:30 da manhã. E a gente quer que esse cara seja simpático com o aluno de 6:30 da manhã e simpático com o aluno de 10:30 da noite. Então, o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante para as lideranças, consequentemente para o professor e lá no final das contas para o aluno, né? Porque o que a gente vai vendo é esse efeito em cadeia de pressão de cima para baixo
e que estoura, digamos assim, lá na ponta, que é o cliente. Perfeito. Perfeito sua colocação. Perfeito. Inclusive, aproveitando para falar sobre o nosso programa de felicidade no trabalho, né? Que é o programa ao qual eu tomo à frente lá no clube, a base dele foi a formação da minha liderança, né? Então, assim, tudo começou na liderança. Quando perguntam, quais são as métricas que você tem hoje? Eu estou fazendo um processo que é um passo a passo, como se a gente fosse plantando sementinhas devagarzinho, sementinha por sementinha, até que isso, de fato, vá florescer, né? Então, por exemplo, a gente hoje, dentro do nosso programa de felicidade, a gente já está com a nossa liderança formada, é sempre de cima para baixo, obviamente. Se essa pessoa não acredita, se isso não é o que a pessoa vive, não tem como você colocar isso para funcionar, né? E aí a gente agora está no processo de implantação de cultura organizacional, não é fácil, é difícil, já tinham comportamentos muito ruins, então, assim, a gente está indo num movimento contra a cultura, que é mais difícil ainda. Então, como a gente lida com pessoas, muitas vezes aquele plano que a gente achava que ia ser retinho, não é. É um plano todo diferente, todo torto, e você tem que, às vezes, dar um monte de passo para trás e dar outro passo para frente. Então, assim, quando a gente fala de pessoas, por isso que eu falo, a base de qualquer pessoa que trabalha com gestão tem que ser formação como um gestor de pessoas. Porque senão você vai passando para baixo, aí é que a gente já está colhendo aí, que é a liderança tóxica, que é a galera indo embora dos seus trabalhos, não porque não gosta do trabalho, mas porque não se relaciona bem com seus líderes. Né? A gente já sabe disso aí. Esses são os dados das revistas, né, que a gente busca aí dentro da RH, quando a gente vai estudar, a gente sabe que as pessoas estão indo embora por quê? Porque não se dão bem com as lideranças. Líderes despreparados. Eu já fui esse líder, entendeu? Então, assim, para mim é fácil falar disso, porque eu já fui esse líder tóxico, digamos assim. Então, porque eu não estava bem. Então, eu aterrorizava a vida dos funcionários. Então, eu posso falar isso assim, com carteirinha carimbada. Então, eu consigo visualizar a diferença, né, que era e do que é hoje. Assim. Então, realmente é por aí o caminho, né? Obrigado, Mônica. Carol, a Mônica está falando que o seu som está um pouquinho baixo. Gente, só para aproveitar e avisar que a patroa chegou, hein, Carol? Vamos devagar aqui nas observações. Seja muito bem-vinda, Bruna Sickert. Bruna Sickert está na área. Direta. Eu ouvi bem daqui. Perfeito, Bruna, que bom que você está aí. Gente, inclusive, não sei se vocês estão acompanhando, está tendo um congresso lá em Harvard sobre saúde, e o casal Lancha Júnior, né, que são fisiologistas, eles estão nos dando a oportunidade eles estão passando para a gente aqui o que está acontecendo lá e tal. E não por acaso, antes de entrar aqui na live, eu estava ouvindo eles falando de burnout. E que essa história do burnout, ela segundo os estudiosos lá agora, isso saiu fresquinho, exatamente agora, de Harvard, tem muito a ver com o ambiente que as pessoas estão inseridas. Então, tudo que vocês estão falando aí tem muito a ver e como a gente tem que tomar cuidado com esse ambiente. E, Carol, alguém já falou isso, né? Gente não é ciência exata. Nada que você vai planejar com gente vai sair perfeitinho, porque nós não somos assim. E o legal é ter tal da escuta ativa para poder fazer as adaptações necessárias. Cuidado para não falar mal do chefe, hein? A Bruna já avisou aqui. Carol, quer chamar o Evandro agora? Porque eu não vi ele entrar aqui. Quero, mas ele não apareceu. Eu acho que ele está aqui sim. Deixa eu ver se ele está. Vê se ele está aí. Ele consegue pedir para participar? Ele não aparece para mim, não. Pede para ele entrar. Evandro, se você estiver aí. Tá aqui. Pede para entrar, Evandro, por favor. Estou aqui. Personagem
Personal Evandro. Opa, 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 opa. Chamei você aqui, irmão. Vamos ver se você vai chegar e a gente vai conseguir te ver. Se eu não te ver, não tem problema, não. O importante é eu te ouvir. Eu pedi o Ângelo. Opa! Chegou e estou te vendo. Que beleza! Cheguei. Evandro, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Aqui, hoje a live está sensacional, porque tem participação especial, inclusive. Evandro, ó, a Carol disse que você é o cara que vai responder a seguinte pergunta para nós. Se vira aí, hein, filhão, que a patroa está na área. Estou preparado. Como cuidar de quem cuida? Você é o cara que tem a responsabilidade monstruosa de cuidar da parte técnica. No momento em que a Carol já falou que a gente não está recebendo pessoas tecnicamente tão boas, né? Então, como é que a gente cuida disso, dessa parte técnica? Como é que a gente cuida das pessoas para que elas possam atender melhor esse povo que agora não quer mais só estética e sim busca saúde e qualidade de vida? Perfeito. Primeiramente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Conseguindo me ver direitinho? Perfeito, Evandro. Boa noite aí. Tá sensacional a live. Estou assistindo aqui também. Estou aqui no clube agora. Estou aqui, ó, presente. Crachadinho e tudo. Essa é uma pergunta que eu me faço há muito tempo, né? Já tem muito tempo que eu trabalho com gestão e eu amo isso. Eu gosto de falar que eu também sou da área das coletivas, né? E como professor eu sou um ótimo gestor, que eu faço a gestão das pessoas ali, eu faço a gestão da aula, faço a gestão da evolução daquelas pessoas. Então, eu acho que a minha vida sempre esteve envolvido com a gestão. E eu nunca me vi tão presente nela quanto eu estou me vendo agora. E isso é muito interessante porque essa pergunta ela sempre me bateu na minha cabeça. Como é que eu faço para as pessoas conseguirem influenciar pessoas dentro do bem-estar? Porque na estética é fácil. Eu tiro uma foto ali, bonitão, pô, corpo legal, influenciei. Mas e no bem-estar? O que realmente é bem-estar? E quando eu comecei a passar por esse processo de tentar entender o que realmente é bem-estar, eu passo pelo fator principal que a empresa tem, que se chama colaborador. Se o colaborador ele não está em bem-estar, como que ele vai entregar para o meu cliente isso? Ele não vai ser capaz de entregar. Ou ele vai entregar por um tempo muito curto, ou ele vai entregar pensando em uma forma de reverter aquilo ali para ser um personal e aí sair da empresa. Então, para mim, o principal para a gente conseguir ter uma evolução real do bem-estar do colaborador, de cuidar de quem está cuidando, é a gente pensar em alguns fatores. Por exemplo, os fatores individuais. Agora há pouco vocês falaram disso, né? Você vai, capacita a pessoa, aposta suas fichas nessa pessoa e essa pessoa vai embora. Sim, ela vai. Isso chama-se fator individual. Isso está na digital dela. Às vezes o que ela busca é aquilo que você tem para entregar, mas às vezes ela não sabe disso. Ou às vezes ela precisa passar por outros processos para entender que era isso que ela precisava. E isso é individual dela. A empresa faz o melhor que consegue para poder entregar isso. Outra questão é o fator comportamental. É como essa pessoa age no dia a dia. O que realmente essa pessoa faz, que faz parte de um processo cultural da empresa. Essa pessoa sorri para as pessoas no dia a dia delas. Essa pessoa cuida realmente das pessoas que estão próximas, ela fala de família ou ela fala só de coisas externas. O que ela vive? O que você quer enquanto empresa que ela seja? Ela é uma pessoa comportamentalmente saudável ou não? Ou o comportamento dela leva ela para outra direção? Então isso é bem interessante a gente pensar, porque na hora do processo seletivo, como a Carol falou, se você olhar um currículo, você não sabe nada da pessoa. Então você vai avaliar ali o comportamento dela baseado em 15 minutos de entrevista, no que ela é capaz de te falar ou na história que ela é capaz de te vender. Então isso é bem complexo, né? Além disso, a gente cuida das pessoas mantendo a experiência delas
saudável. O que é manter a experiência do colaborador? A gente fala muito de experiência do cliente, né? O cliente tem que ter um bom atendimento, o cliente tem que ter um bom relacionamento com a empresa, o cliente tem que ter um ambiente limpo. Mas e meu colaborador? Ele tem? Ele tem um lugar seguro onde ele pode sair um pouquinho do salão de musculação para dar uma respirada quando ele está muito estressado? Ou quando ele é destratado de alguma forma? Ele tem um lugar onde ele consegue sentar e comer em paz? Ou ele não tem? Porque se ele não tiver, essa cultura não vai existir. Ele não vai querer transferir isso, ou ele vai ficar na sua empresa por pouquíssimo tempo. Evandro, tem sala Oi? de descompressão, então, na Clube R5? Tem sala de Basicamente descompressão aí isso. pro cara? Ah, então beleza, tá tudo bem. Só... A gente tem a salinha do descanso, que eles podem dar uma dormida, tranquilo. Legal, A legal. gente tem a nossa copinha hoje, que é sensacional. Perfeito. Não, perfeito. Isso é muito bom. Carol, quer complementar? Evandro, sensacional participação. Não vai embora, não. Fica por aí que tem coisa boa mais na frente. Carol, quer complementar? Ah, a gente fica se babando nas pessoas que trabalham com a gente, né? Sensacional. Excelente. Agregou enorme valor à conversa. Eu vou contar para vocês como que eu conheci o Evandro, tá? O Evandro é da minha cidade vizinha. Olha isso. Ele foi dar uma aula de substituição de um professor nosso referência. E aí a Bruna viu o Evandro dando aula e falou: nossa, ele tem uma boa técnica. Aí a gente, vamos nos aproximar dele. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro contato com o Evandro, a primeira coisa que o Evandro falou para mim, eu pedi a Deus assim: Deus, traz para mim uma pessoa que viva esse cuidado, sabe? Que queira cuidar, que tenha como essência isso. E esse menino chegou e ele veio me contar que o TCC dele era sobre felicidade. Aí eu falei: olha que legal. Deus trouxe já o meu presente. Deus trouxe o meu presente, não deu outra. O Evandro, ele trouxe assim, eu falo que a gente precisa de braços para trabalhar, né? Nada a gente faz sozinho. Então, assim, tudo vem de cima. Então, eu tenho Bruna, né? E eu encontrei com Bruna sempre muito carinhosa, atenciosa, muito preocupada, sempre dando para mim toda a autonomia para trabalhar e cuidando de mim. E isso foi uma relação de troca minha com ela. Logo em seguida, a gente veio com uma profissional do comercial, que é o meu braço. Eu falo que é meu braço esquerdo, direito, perna e tudo mais, né? E também com essa essência do cuidado, de querer levar para as pessoas, saber quem são aquelas pessoas, a essência dessas pessoas. Isso é muito importante para a gente, né? E aí, logo em seguida, veio o Evandro e formou, assim, os quatro ali, formou uma parada muito, muito, muito. Eu falo que a gente se complementa, a gente pensa... nós somos muito diferentes, mas nós somos muito iguais. É muito louco falar sobre isso. Mas a gente tem uma visão de negócio, de práticas de gestão, pensando sempre para a mesma direção. E são perfis totalmente diferentes. E vale a pena, agora, quando você falou aí que começou na Bruna, né? Aí eu lembrei do que o Rony da reserva costuma dizer, que se o exemplo se o conselho é bom, o exemplo arrasta. Então vocês estão aí impactados, os quatro sendo impactados um pelo outro e impactando todo o resto do time. Deixa eu só chamar o Marcão aqui, porque a gente tem que falar de um assunto onde eu vou trazer vocês dois de volta daqui a pouco, porque isso, quando a gente fala em montar time, passa pelo... O que a gente tem hoje é o MOB. Eu quero que o Marco fale assim: Marcão, como é que a gente pode montar um programa de estágio onde a gente vai gerar novos talentos para retroalimentar o time? Por quê? Normalmente, em academia, a gente tem o MOB, mão de obra barata. O cara fica lá enfeitando a sala ou escorado no aparelho, mas isso não é porque ele quer ser assim, é porque ninguém... foi para isso que ele foi contratado. Fica aí.
ajuda ali, arruma a sala, pega peso, bota no lugar, e o cara passa, às vezes, meses, anos nessa situação e não evolui, nem ele, nem a empresa. Então, Marcão, por favor, conta pra gente aí como deveria ser um, um programa de estágio decente, por favor. Bom, tem uma palavra na nossa profissão que talvez seja um pouco esquecida, né? Que é a palavra educação. E a palavra professor também, né? Talvez com essa questão assim do personal, isso tenha se perdido um pouquinho. E a gente entrou numa pilha, numa onda de ser mais treinador do que professor. E aí, talvez aí tenha começado a dar alguns problemas, assim, porque o treinador é aquele que manda, né? Aquele que monta um programa para a pessoa seguir e tal. Então, esse estagiário que chega hoje, ele chega com essa cabeça, né? A licenciatura ficou quase que perdida aí na educação física, pouca gente lembra que a licenciatura existe. O fitness ficou muito forte. E esse cara é formado com essa base. A base para, de repente, o objetivo dele ali é ser personal. O objetivo dele é ser um treinador. E aí, assim, como resgatar isso, né? Quando eu vi, por sorte, o Ângelo manda antes essas perguntas fáceis, né? Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, né, cara? Assim, pô, o que teria que ter de principal? Eu não posso ficar aqui dissecando um programa de estágio, montando um programa de estágio. Mas o que teria que ter de principal hoje, assim? Eu acho que é resgatar o papel de educador. Porque o educador é aquele que encanta, né, cara? É aquele que vai... Tudo que a gente está falando aqui é aquele que acolhe, é aquele que cuida, é aquele que vai trazer um processo reflexivo. Será que essa pessoa, como o Ângelo falou aqui hoje, está preocupada com a saúde? Para ela é mais importante saber quantas repetições ela tem que fazer ou se questionar de alguma forma sobre o estilo de vida dela, né? E como que você faz isso? Como que você, com uma formação que é toda voltada para essa técnica, né? Para essa abordagem do manda e obedece, como que você desperta esse prazer em olhar para si, em refletir sobre os meus hábitos, sobre como eu me sinto, como eu me percebo? Eu acho que é isso, acho que resgatar esse papel, né? Eu nunca tinha pensado nisso, cara, assim, com o Menegatti veio essa reflexão. Educação física, né? Olha que sensacional, assim. Educar o físico, né? Você saber sobre o físico. E é da estrutura física, é da estrutura corporal, vamos chamar assim para facilitar, e emerge tudo, né? A gente só está aqui conversando porque a gente tem uma estrutura física que permite essa conversa. A gente só está aqui trabalhando, enfim, refletindo. Tudo que a gente pode fazer é através da estrutura física. A gente tem a chance de educar as pessoas do que é essa estrutura física, do que a gente é feito. É ajudar as pessoas a se encantarem por isso. Eu brinco que a gente hoje sabe mais a distância do Sol para a Terra do que como é que meu joelho está organizado, como é que meu quadril, como é que a minha coluna está organizada, se eu estou jogando mais peso para a direita, para a esquerda, né? Saber identificar se eu estou cansado, se eu não estou. A gente só identifica quando a coisa já foi embora, né? Então, acho que um bom programa de estágio para hoje seria resgatar nesses profissionais o papel de educador, o papel de quem educa as pessoas pela estrutura física delas, porque compõem como seres humanos. Assim. E aí, assim, aí o desafio é com eles, eu estou só dando ideia, né? Perfeito. Evandro, fala... desculpa, vai, Carol. Eu ia perguntar ao Evandro como é que ele faz o programa como é que é o programa de estágio da Clube R5. Aproveitar para ele contar o programa que ele desenvolveu de estágio, deixa ele aí brilhar. Vai lá, aí que nós ensina para nós aí. Então, eu tive um estágio durante todo o meu período de estágio.
que foi muito, muito interessante, né? Eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, eu pensava assim, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Então, naturalmente, eu achava que eu ia trabalhar com futebol, né? Que eu acho que é meio que um caminho comum que todo mundo vai indo nessa ideia. E aí, quando eu entrei no primeiro período, eu falei, tudo quanto é curso que eu puder fazer de futebol, eu vou fazer. Aí fiz curso de arbitragem, fiz curso de preparação física, tudo voltado para o futebol. E vi que não tinha nada a ver comigo. E aí eu percebi que a educação física é uma área tão grande, mas tão grande, que eu tinha que descobrir um pouquinho de cada gosto, sabe? Eu tinha um monte de sorvete para eu tomar. Vou tomar um só? Não, eu tenho que descobrir o gostinho de cada coisa. E aí eu fui rodando. Eu fiz tudo quanto é curso que vocês imaginar que pode ter. Foi aparecendo, eu fui fazendo. Fiz certificação de bike, eu não tinha nem ideia como é que dava uma aula de bike, não gostava de fazer bike, fiz certificação, fui fazendo um monte de coisa. E aí, no final das contas, o que eu entendi é que cada nova ferramenta que a gente tem acrescenta como um todo na hora da gente proporcionar bem-estar e saúde para as pessoas. Então, a bike não é uma modalidade em que eu vou trabalhar uma força bruta. Mas espera aí, eu tenho um aluno que se sente bem fazendo bike. E se eu puder passar para ele um treino de bike, um específico de bike, uma coisa assim? É uma ferramenta nova que eu tenho. Então, eu fui rodando e fui passando por diversas áreas e entendendo isso. Fiz estágio no Pilates, fiz estágio com coletiva, fiz estágio com natação, fiz estágio com futebol, fiz estágio com corrida, fiz estágio com tudo que vocês imaginaram. E aí, o que eu percebi é que, se eu não tivesse corrido atrás, quem tinha me dado essa mão? Eu não tinha tido. Então, eu sempre fui muito de correr atrás. Só que se eu não tive, a minha função nesse mundo é proporcionar o que eu não tive. Então, eu vou proporcionar para os estagiários e para as pessoas que eu puder aquilo que eu sempre quis ter. Sempre quis ter uma mão para me guiar. E eu não tive. Então, hoje, aqui no clube, a gente tem um programa de estágio, que é Desenvolvendo Novas Estrelas, né? O nosso programa, ele é um programa que trata da parte técnica, que trata da parte mental, que trata da parte de vendas, que trata do comercial como um todo, né? Que trata da parte de reabilitações e tudo que eu puder trazer a esses estagiários enquanto oportunidade eu vou trazer. Então, em breve, a gente vai ter aqui uma certificação de bike, que o nosso professor de bike vai dar, vai ter aula de hidro. Todo mundo que está aqui, todo estagiário que está aqui, ele não é um estagiário. Ele é um indivíduo, um ser humano. Então, aquela pessoa que chega aqui, se ela vai ficar ou se ela não vai, eu não sei, mas que ela vai sair daqui melhor do que ela entrou, com certeza ela vai. Em todos os aspectos que eu puder ajudar. Então, acho que vai por parte disso. Por favor, para aí, porque se isso aqui fosse um podcast, tinha que fazer um corte. E olha só, deixa eu só destacar 3 pontos importantes que você falou aí. Primeiro Perfeito. ponto, ampliar as experiências dos estagiários. A gente fala muito hoje isso, e outra, o cara é importante, a gente fala assim, o cliente, a gente não vende modalidade, perfeito, mas o profissional, quanto mais, e você usou uma palavra perfeita, modalidade para a gente não é um fim do nosso trabalho, mas são ferramentas que nos proporcionam ajudar mais as pessoas. Né? Quando chega a pessoa lá, quando você faz uma avaliação, bate aquele papo com ela, faz uma anamnese, encontra lá necessidades e desejos dessa pessoa, e se você tem aquela maletinha cheia de possibilidades, um arsenal de modalidades que você pode usar com aquela pessoa para tornar o treino mais agradável, mais prazeroso, nossa, quanto mais você souber, melhor. Lembrando que isso tudo é ferramenta, por isso a palavra foi perfeita, e aí por isso esse trabalho. E outro ponto que você trouxe que eu achei sensacional, você traz pessoas do time para ensinarem a galera que está chegando. Porque isso não é bom só para quem está chegando, mas você está valorizando quem está no seu time. Você está dizendo assim, cara, você tem condição de ensinar isso aí para a galera que está chegando. Então você é bom. Então você mexeu com o lado humano desse cara também. Você ampliou a motivação desse cara. Então a gente comenta muito isso no livro, né, do Mercado do Bem-Estar,
que é esse relacionamento. E o terceiro ponto para fechar aqui essa sua participação aqui, que foi sensacional, que é a ideia do cara, se a pessoa vai embora levando tudo isso, que bom para ela e que bom para mim. Bom para mim porque eu pude dar para ela e vou dar para quem chegar por aqui. Exatamente. E quem foi, porra, o cara vai sair bem daqui, vai sair falando super bem. Caramba, o melhor lugar do mundo que eu trabalhei foi na R5, o melhor coordenador da minha vida foi o Evandro, vai botar dedicatório para você no livro, que nem eu fiz para os meus professores agora. Então, assim, isso aí, cara, pior é você ter alguém que você nunca vai treinar, porque você não está olhando para o cara, você não vai dar aquele 2,50 e 2 mariola e um copo d'água para ele no final do mês, que é o que é a hora aula que ele ganha, e motivação zero. Esse cara vai querer ficar com você para quê? Né? Então, assim, isso que vocês estão fazendo é sensacional. Se eu já gostava da R5 agora, eu vou mandar meu currículo para a Carol amanhã para ver se ela me deixa trabalhar aí, porque o negócio é esse, cara. Esse é o caminho da luz. Eu acredito dá um trabalho. Eu vou falar só o seguinte, dá um trabalho monstro fazer o que vocês fazem. Eu tenho certeza disso. São muitas horas debruçado em reunião, fazendo plano e tal. Mas, gente, eu tenho certeza que o resultado que vocês têm é fantástico também. Mas vai lá, toca aí. Desculpa. Eu preciso te interromper, porque esses 3 pontos aí, eu estudei, tenho estudado muito isso, eu escrevi muito isso no nosso livro lá, justamente para sensibilizar as pessoas para essa necessidade. Perfeito. Melhor ter um bom profissional por 1 ano do que um ruim por 10. Participação especial do SPC. Melhor ainda é ter um profissional bom por 10 anos, mas para isso você vai ter que cuidar dele. Isso. Ele é bom, não é a cuidar muito. E uma das coisas, gente, quando a Carol falou que vai para não sei quantos mil metros quadrados, o PC está criando mais unidades da Unic, da LiveFit. Cara, uma das oportunidades que a gente tem de manter as pessoas com a gente é crescer. Perfeito. Quanto maior você for, quanto mais unidades você tiver, ou quanto mais setores você tem na academia, mais oportunidade você abre para uma coordenação, para uma gestão de unidade. E aí o crescimento, ele gera a possibilidade de você reter o seu... Reter, não gosto de reter, porque parece que você está prendendo o cara, mas você está dando a oportunidade dele querer ficar contigo. Exato. Valeu, Chiesa. É isso. Pode continuar. É interessante, porque evoluir as pessoas é a essência do que educação física é, né? A gente, como professor de escola, a gente evolui pessoas. A gente, como personal trainer, evolui pessoas. Como qualquer agente de saúde, né? O que a gente faz é evoluir pessoas. Então, por que a gestão fitness também não evolui os seus colaboradores? Faz parte de uma essência. E essa essência é o que faz com que a educação física exista. Sem isso, não existe. Você falou da questão de crescimento, né, da empresa, e é sensacional, que eu acho que a gente precisa, com relação aos colaboradores, até isso gera também uma sensação de bem-estar e de futuro, né, para esses colaboradores, é justamente você estar em crescimento, mas o seu colaborador saber qual momento do processo ele está vivendo. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito clara para os meus colaboradores. A gente está em crescimento agora da parte de areia, e desde quando bateu o martelo que seria feito, que eu venho falando, galera, vamos ter oportunidades. Está abrindo. Quer fazer parte, os estagiários, por exemplo, quer fazer parte da turma de futevôlei, da turma de beach tênis, trouxe os 2 colaboradores, né, o Gustavo e o Lacraia, que são os dois professores, né, dessas modalidades, para vir dar um curso para eles sobre o que é o beach tênis, o que é o futevôlei, para que eles tivessem acesso e talvez se despertassem ali. Nessa brincadeira teve um que se despertou. E hoje ele ainda está no salão de musculação, mas em breve vai estar só no beach tênis. Isso é muito interessante. Isso. Bom, gente, vocês sabem que papo bom dura pouco. E aí, agora, se a gente estivesse lá na banca de mestrado das universidades, o orientador falaria para vocês assim: agora é a hora de vocês fazerem as suas considerações finais. Então,
Mantendo a ideia do Ladies First, Carol, quais são as suas considerações finais, por favor? Bom, o papo hoje, a gente falou muito sobre o artigo que eu vou publicar. Não sei que dia que vem aí, não, que a gente está voltando com a Humana agora, né? Opa! E eu acabei de escrever o artigo O Ciclo Virtuoso dos Negócios. Né? E eu vou trazer, trouxe aqui, imprimi, ó, trouxe de primeira mão a última frase, que eu acho que vai selar bem aqui a nossa live. Apenas quando o colaborador encontra a felicidade em suas tarefas, pode genuinamente encantar no ato de servir. A gente veio no mundo para servir. Tem uma regrinha que eu sigo na minha vida, que é ser, evoluir e servir. Então, a gente só vai conseguir realmente tornar a educação física uma profissão valorizada, diferente, quando a gente, de fato, souber quem a gente é, quando a gente passar pelo nosso processo de evolução, que nunca termina, a gente está sempre no processo de evolução, aí sim a gente vai estar apto a servir, porque a gente veio no mundo não para nós viemos no mundo para ajudar as pessoas. Sensacional. Marcão, suas considerações finais, meu filho. Bom, eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível aí, que é com essa ebulição aí do mercado de saúde, né? Nós somos a única profissão na área da saúde onde o profissional está disposto a conviver com o paciente, o aluno, o cliente, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, né? Todas as outras profissões dão um jeito de dispensar esse cara, de dar alta. Talvez a fisioterapia um pouquinho mais, mas o objetivo do terapeuta em algum momento é dar alta também. O médico vai encontrar ali uma vez a cada não sei quantos meses, se é que vai voltar a ver. Nós, assim, estamos em contato direto com essa pessoa sempre, né? E com o objetivo de que ela fique por mais tempo, inclusive, porque faz todo sentido. É o que a Carol acabou de falar, o desenvolvimento é contínuo, né? Tanto nosso quanto da pessoa que a gente está atendendo. Então, nós temos uma oportunidade incrível, porque, basicamente, o que a gente está falando de doença atualmente são doenças pelo estilo de vida, ou seja, são coisas crônicas. Se é crônico, é porque acontece no dia a dia da pessoa, né? Não é uma coisa que vem de forma aguda, de repente. E aí, se a gente tem a chance de estar com essa pessoa 2 vezes, uma que seja, 3, 4 vezes por semana, é a oportunidade que nós temos de despertar esse cuidado aí na pessoa, esse cuidado pessoal. Então, é isso, abraçar isso. Eu escuto essa história desde a faculdade. E já são quase 20 anos aí nesse intervalo entre a entrada na faculdade e agora. De que a gente tem essa oportunidade, a gente está em contato com as pessoas, então, assim, está na hora de aproveitar, né? Não, e isso é tão verdade, Marcão, que esse movimento da medicina do estilo de vida está trazendo para as novas clínicas que são interdisciplinares, que tem o profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista e tal, eles estão trazendo para essas clínicas essa concepção da pessoa frequentar mais vezes a clínica, mais vezes por semana. Porque eles perceberam que o único que consegue fazer isso é a educação física. E quanto maior o contato que a gente tem com as pessoas, obviamente, melhor vai ser para que eu possa educá-la no sentido dela adquirir um estilo de vida ativo. Porque isso é um processo lento e gradual. Não é mais um programa Projeto Verão, é um projeto Vida Toda. O projeto Vida Toda exige que a gente trabalhe de forma, eu costumo dizer que é a metodologia homeopática. Uma bolinha por dia, todos os dias. Quando o cara ficar com dor, você dá 2 bolinhas, ele melhora e segue a vida, mas não para de treinar, né? Então essa é a ideia. Fala aí, seu Evandro. Só para ser justo, eu lembrei aqui que o psicólogo também é um profissional da área da saúde que acompanha o nutricionista, mais o verdade. Paciente, né? Mas
Não, isso é tão de oportunidade. verdade que as clínicas que estão chegando no mercado com essa concepção interdisciplinar de medicina do estilo de vida, eles estão criando estratégias para o cliente ficar indo lá pelo menos 2 vezes por semana. Nem que seja com roda de conversa, através da psicologia também, que compõem esses times, enfim. Evandro, fala lá, filhão. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui resume a essência da profissão, que é esse cuidado, né? É sobre isso, e a gente tem que cada vez mais bater em cima disso. É sobre cuidado, sim. É sobre cuidar das pessoas, é sobre cuidar do ambiente, é sobre cuidar da sociedade como um todo, a partir de cada um, né? A gente vai cuidando da gente e assim vai exalando isso para outras pessoas. É sobre a essência mesmo da nossa profissão. E eu acho que a grande forma de você fazer isso começa nas pessoas que estão perto de você. Eu sempre falo que eu adoto meus colaboradores, né? Eu adoto um monte de filho que eu tenho e a verdade é essa mesmo. É como se fosse filhos mesmo. A partir do momento em que veio que meu time está adotado, não tem direito à escolha. Está adotado, vou cuidar. Então, eu acho que isso faz parte da nossa essência, tanto para o lado da gestão, né, como eu falei, com os colaboradores, mas também para as pessoas que estão próximas, para a sociedade como um todo. Beleza, gente, antes de eu fechar, eu vou fazer um momento jabá, que é o momento de saber como é que o povo que está nos assistindo consegue continuar seguindo vocês nas redes sociais, lendo mais artigos da Carol, conhecendo o trabalho do MOVE, do Marcão, conhecendo aí o programa de trabalho do Evandro. Carol, fala aí como é que o povo acha você. Como é que a gente vai ler esse artigo aí da Humana Academy, por favor? Bom, a gente vai lançar brevemente aí o workshop, né, que foi pausado por conta do falecimento do Valdir, e brevemente a gente já vai fazer esse lançamento, onde a gente vai trabalhar, né, sim, a parte técnica, mas eu venho trazendo aí toda a relação de lucro com propósito. Será que empresas com propósito, elas também performam? Performam, nós somos um exemplo disso, tem diversas outras que também têm os resultados. E também vou trazer a ciência da felicidade, né, como base de tudo. Vocês me encontram sempre no meu Instagram, estou sempre publicando, no meu LinkedIn e também na Humana Academy, que eu, né, mensalmente, eu estou colocando os meus artigos lá. Carol, você tem noção de quando vai ser esse workshop? Ele é presencial, ele vai ser online? Como é que vai ser? Ele provavelmente vai ser online em setembro. Mas eu online em setembro. Ainda. Online em setembro. Eu queria marcar uma live para falar dele, para a gente divulgar e aí você dá os detalhes aí sobre como vai ser. Pode ser? Legal, claro, com certeza. Não, porque a gente divulga. Isso aí, sabe que eu sou parceiraço desse projeto do mestre Valdir Soares. Já, assim, vai ser difícil ir no Bem-Estar Brasil 2025 e não ver aquele carrinho caminhando lá e distribuindo o tesão que o Marcão falou, né? Se alguém que sabia distribuir isso, como poucos, era o Valdir Soares, nesse sentido do mercado bem-estar. Então, tudo que vocês criarem lá, vamos sempre criar esse espaço aqui para a gente poder estar divulgando com antecedência para que mais pessoas possam participar. Marcão, obrigado. Como é que o povo conhece a proposta MOVE? Eu sou facinho, cara. No Instagram vai me achar, Marcos Bortolato. WhatsApp, tem também o canal pelo Instagram, você consegue falar comigo no WhatsApp. Eu tenho o site, Bortolato Sem Dor, também, onde tem algumas informações ali. E é isso, atendimentos presenciais em Niterói, faço atendimentos online também. Caminhando. Beleza. E aí, Evandro, como é que a gente fala com você? Para falar comigo, eu tô igual a ele, facinho também. É só você me achar lá no Instagram, Personal Evandro Ávila, segue lá, eu posto bastante coisa. E
Eu sou mineiro, então eu adoro um café. Quem quiser pode me chamar para tomar um café que eu vou fácil. Evandro Ávila. Então, beleza, personal Evandro Ávila. Beleza, Isso. pessoal. Evandro, vamos marcar uma aí, porque a gente tem um outro projeto em curso. Aqui no Instagram tem dois movimentos em andamento, que é o Mercado do Bem-Estar, porque é com esse que eu converso com os profissionais da área, mas tem um outro que é o Você na Sua Agenda, que eles se Legal. complementam. Que quanto mais eu e você na sua agenda, eu uso, assim, eu trabalho com os profissionais para orientar as pessoas para mudarem para um estilo de vida ativo e saudável. Então, assim, Bacana. o mercado bem-estar, conversando com vocês, imagina, quanto mais de nós começar a acolher, orientar e acompanhar, mais competência a gente vai ter para poder ajudar as pessoas a mudarem o seu estilo de vida. Então, eu costumo dizer que quanto mais mercado do bem-estar, mais você na sua agenda. Mais gente, mais profissionais terão competência para poder ajudar as pessoas nesse processo, que não é um processo fácil. Lembrando que bem-estar é multifatorial. Eu chamo de mais, né? Movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional e sono reparador. Para fazer isso, a gente sozinho na educação física não consegue. A gente precisa trabalhar em times interdisciplinares. Então, quando a gente começar a entender que a gente faz parte de um ecossistema maior, e é isso que o Valdir Soares entendeu de forma muito brilhante, e que a gente ganhou até um conceito de ecossistema que eu trouxe para o livro, que vem lá do primeiro Bem-Estar Brasil, de 2023, com o Walter Longo. E aí você entende, cara, que esse ecossistema ele é todo... Se a gente começar a fazer as conexões certas, a gente vai conseguir ajudar muito mais as pessoas. E na live de quarta-feira, conversando com o pessoal de quarta, não, de terça, a gente teve aqui o Tibério Lemes, da Pacto Soluções. E nesse movimento todo de 2020, em especial de 22 para cá, a gente finalmente já saiu daquele papo dos 5%. A gente já está atendendo mais pessoas. Eu costumo dizer que a gente tem mais convertidos. Quanto mais profissionais convertidos ao bem-estar, mais pessoas a gente vai converter para um estilo de vida ativo e saudável. Então, conto com vocês nessa jornada, tanto no mercado do bem-estar quanto você na sua agenda. Valeu, gente! Muito obrigado mais uma vez por tudo. E, gente, clica aqui no link da bio, adquira logo o seu exemplar do Mercado do Bem-Estar, que eu preciso ouvir mais feedbacks para a gente continuar estudando e evoluindo esse mercado que só faz crescer. Valeu, gente. Forte abraço. Valeu, um abraço. Obrigado.